título do devocional de hoje é Ações de Graças. Ações de graças. Você vai aprender a importância da gratidão no combate à ansiedade. Mas antes de continuarmos, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações, apertando nesse sininho que fica logo do lado aí desse ícone vermelho de se inscrever, e compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. O texto que eu quero ler hoje está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 4. A palavra de Deus diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Interessante que Paulo ele usa os 4 termos. Nós temos explorado um pouco o que ele se refere quando ele usa esses termos nas últimas mensagens. Se você não assistiu ainda, corre lá no nosso canal, ou melhor, clica aqui nesse link que você vai ter acesso a todas as mensagens que foi pregada, que foi ministrada aqui nessa série de devocionais. Ele fala sobre oração, ele fala sobre petições, ele fala sobre súplicas e ele fala sobre ações de graça. Num contexto que ele estava falando sobre não andarmos ansiosos por coisa alguma, num contexto que ele nos ensina a combater e a prevalecer contra a ansiedade, ele usa ações de graças. Interessante que a gratidão é uma ferramenta poderosa contra a ansiedade. Sermos gratos ao Senhor te ajuda a vencer a batalha contra a ansiedade. Interessante porque isso quebra uma série de paradigmas na mente humana. Aquela preconcepção que a gratidão é um sentimento feliz, natural, em consequência a uma bênção, a uma vitória. A palavra de Deus, na contramão dessa preconcepção, nos ensina que a gratidão não só sucede o agir de Deus, não só sucede uma bênção, sucede uma vitória, mas ela também precede o agir de Deus. Ela precede a vitória. Na palavra de Deus aprendemos que gratidão não deve ser circunstancial, dependente ali de circunstância, mas a palavra nos ensina que a gratidão deve ser um estilo de vida. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Tessalonicenses, ele nos ensina que em tudo devemos dar graças. Preste atenção, devemos dar graças em tudo e não por tudo. Sim, Deus não quer que você fique agradecendo a Ele pela dor, pelo sofrimento, pela tragédia, mas a Bíblia nos ensina, Paulo nos ensina que devemos ser gratos apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da tragédia. A Bíblia nos ensina que devemos ser gratos em toda e qualquer situação, que por servo do Senhor, a gratidão é um estilo de vida. A ciência hoje já comprova aquilo que a palavra de Deus já dizia há milhares de anos lá atrás. A ciência comprova que a pessoa grata tem mais qualidade de vida, que a gratidão aí no teu cérebro libera substâncias, neurotransmissores, mexe com a química do teu corpo para que você tenha uma maior sensação de bem-estar, uma melhor qualidade de vida. Aquela velha máxima, não é a pessoa feliz que é grata, mas é a pessoa grata que é feliz. A gratidão aí produz substâncias no teu organismo que gera aquela sensação de bem-estar. Eu vi um estudo de neurocientistas de alguns anos atrás que eles trouxeram uma conclusão muito interessante, que no cérebro humano a gratidão não pode coexistir com a ansiedade. Aí uma vez eu falei numa mensagem sobre esse estudo, a pessoa chegou para mim reclamando: você está me dizendo que eu sou ansioso assim porque eu não sou grato a Deus? É claro que eu sou grato a Deus. Não, o que eu estou afirmando é que quanto mais grato você for, menos ansioso você vai ser. O que eu estou dizendo é que se você for mais grato ao Senhor, ou quanto mais você se esforçar para ser grato, mais você vai combater a ansiedade e prevalecer. E eu usei essa expressão de propósito, se esforçar para ser grato, porque muitas vezes a gratidão vai ser através do esforço. Muitas vezes você vai ter que se esforçar para ser grato, principalmente para ser grato em toda e qualquer circunstância, principalmente para ser grato enquanto você precisa, enquanto você necessita de um milagre.
Sim, você vai ter que se esforçar e esse esforço é através da fé. O salmista nos ensina que precisamos oferecer a Deus um sacrifício de gratidão. O sacrifício de gratidão é oferecido quando a gratidão não é natural, quando você não está sentindo de ser grato, quando você tem que se esforçar para ser grato. Deixa eu te ajudar a oferecer sacrifícios de gratidão ao Senhor, porque ainda que você não tenha tudo o que você quer, ainda que você não tenha recebido tudo que Deus nos prometeu, porque Ele nos prometeu muito. Aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu e nem penetrou em coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ainda que você ainda não tenha recebido tudo o que Deus lhe prometeu, todos nós, sem exceção, temos muito mais do que merecemos. Todos nós, sem exceção, antes mesmo de nascermos aqui na terra, antes mesmo de nascermos, a Bíblia fala que lá na fundação do mundo, Deus nos escolheu. Ele sabia tudo o que iríamos fazer, os erros que iríamos cometer, e ainda assim Ele nos escolheu. Não só isso, Deus nos amou de tal maneira que pagou um alto preço, um preço de sangue. Ele enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer a morte que você iria merecer, para que você pudesse ter a vida que só Ele merece. Antes de ter nascido no mundo, você já tinha motivos para agradecer por toda uma eternidade. Agora vamos sair um pouco aí do contexto teológico. Todos nós aqui no mundo temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Temos bênçãos que outros queriam ter e não têm. Você que está me vendo, você tem um dom da visão, o sentido da visão. Muitos queriam ver e talvez você nunca agradeceu a Deus pelo sentido da visão. Se você está me ouvindo, você tem o sentido da audição. Você pode distinguir aí uma linguagem, um som. Muitos queriam ouvir e não podem ouvir. Fora as outras bênçãos, você que está aí me vendo aí através da tela de um celular, quantos ainda não conseguem ter o seu próprio smartphone? Seja um computador, você talvez está assistindo isso no trabalho, no teu carro, ouvindo. Quantos queriam ter o que você tem e talvez você nunca agradeceu ao Senhor? Todos nós temos motivos para agradecer. E muitas vezes, quando precisamos de um milagre, quando precisamos nos esforçar para ser grato, precisamos de fé. Você precisa exercer a sua fé. E a Bíblia nos ensina que Deus se agrada da nossa fé. Quando você faz isso, você se aproxima de Deus. Você recebe mais da paz do Senhor sobre o seu coração. Lembra, ansiedade não coexiste com gratidão. Quando você se esforça para ser grato, se esforça para reconhecer o Senhor, para reconhecer os feitos do Senhor, você combate a ansiedade, você prevalece na guerra contra a ansiedade. Mas se lembre, para sermos gratos, precisamos ser intencionais. A natureza humana não é grata. Todos nós, biblicamente, quando nascemos, recebemos uma natureza humana, aquilo que a Bíblia chama de carne, de velho homem, de velho Adão, uma inclinação natural para o pecado, para o mal. Essa natureza humana, ela é ingrata. Uma criança, ela não nasce já agradecendo e sendo grato por tudo, por todos, pelo papai, pela mamãe, não. Pelo contrário, ela tem que aprender a ser grata. Ela tem que aprender a agradecer. Da mesma forma, a nossa natureza, naturalmente falando, é ingrata. Você precisa se esforçar para reconhecer os feitos do Senhor. Você precisa se esforçar para reconhecer as bênçãos que Ele já te deu. Você precisa se esforçar para agradecer ao Senhor. Aquilo que Lucas 9:23 nos ensina. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Todo dia, naturalmente falando, você vai ter a tendência de ser ingrato, mas que todo dia você possa negar essa velha natureza e agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, por todos os seus benefícios. Interessante que a palavra de Deus nos ensina que quem não é grato por aquilo que Deus fez, não será grato por tudo aquilo que Deus ainda vai fazer. A Bíblia nos ensina que quem não é fiel no pouco, jamais vai ser fiel no muito. Quem não é fiel naquilo que considera pouco, poxa, Deus me prometeu muito, eu tenho muito a alcançar, tem outros que têm mais do que eu. Quem não é fiel por aquilo que tem, não vai ser fiel quando Deus der mais.
Quem não é grato por aquilo que tem, não vai ser grato se Deus o der mais. Seja grato por tudo aquilo que Deus fez. Seja grato por tudo aquilo que você tem. Isso não só vai combater a ansiedade, mas vai preparar o caminho para que Deus possa derramar mais e mais sobre a sua vida. Seja grato por tudo aquilo que Ele te deu, pelos seus relacionamentos, pelo seu casamento, pela vida que Ele te deu, pelas bênçãos que Ele te deu. Isso vai ser uma forte ferramenta, eficaz no combate contra a ansiedade e vai preparar o caminho para que Deus possa fazer infinitamente mais em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações. Clica aí nessa setinha aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em o nome de Jesus.